Olá, eu sou Roberto Coelho e você está em Um Lugar e Suas Histórias. Vem pra cá. Bem, o assunto nosso de hoje é a Revolução de Outubro, na Rússia, também conhecida como Revolução Bolchevique, ou então Revolução Vermelha. Foi a segunda fase da Revolução Russa lá nos anos de 1917, depois da então Revolução de Fevereiro, assim chamada, daquele mesmo ano. Começou com a insurreição dos bolcheviques, liderados então por Vladimir Lenin, contra o governo provisório. Isso era dia 25 de outubro de 1917, pelo então calendário juliano, ou então 7 de novembro pelo calendário gregoriano. Existiam os dois calendários naquela época para o mundo e para a Rússia era o calendário então juliano, não é? Foi a primeira revolução comunista marxista do século XX e deu poder aos bolcheviques. A Revolução de Outubro foi seguida pela democracia dos sovietes, ou da Guerra Civil Russa, como queiram, né? Isso aconteceu ali entre 1918 até 1922, o período então chamado de comunismo de guerra, e a criação da NEP, ou seja, a nova política econômica, e da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que acabou por ser definida ali em 1922. Duraria até 1991. Bem, a União Soviética foi dissolvida no dia 26 de dezembro de 1991, como resultado, então, da declaração do Soviete Supremo da União Soviética. A declaração reconheceu a independência das antigas repúblicas soviéticas e criou, então, a Comunidade de Estados Independentes. No dia anterior, o presidente soviético Mikhail Gorbachev, então o oitavo e o último líder da União Soviética, renunciou, declarou seu cargo extinto e entregou os seus poderes, incluindo os controles dos códigos do arsenal nuclear soviético, para então o presidente russo, o Boris Yeltsin. Naquela noite, às 19h32, a bandeira soviética foi baixada no Kremlin de Moscou pela última vez, e aí então substituída pela bandeira russa pré-revolucionária. Anteriormente a esse acordo, de agosto a dezembro, todas as repúblicas individualmente, incluindo a própria Rússia, se separaram então da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Na semana anterior da dissolução da formação da então União Soviética, 15 repúblicas, todas, exceto os estados bálticos e a Geórgia, assinaram o protocolo que chama Alma-Ata, estabelecendo então formalmente a Comunidade dos Estados Independentes, declarando então a União Soviética tinha deixado de existir. As revoluções de 1989, chamada então de Primavera das Nações, e a dissolução da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas também dava e assinava o fim do que a gente chama de Guerra Fria. Bem, essa é mais uma história de algum lugar. E a gente volta qualquer dia desses. Até lá. Tudo de bom.